A história que a gente vai ver hoje é bastante controversa. Nela, a gente tem uma interpretação extremamente frágil e quebrada de um herói muito marcante dos quadrinhos. Nós acompanhamos ele em um período onde o tempo não foi tão piedoso e as marcas da idade se tornam o principal inimigo de um personagem que é apenas a casca do que ele já foi de verdade. Um herói envelhecido, longe do seu traje há muitos anos e marcado pelo trauma da perda de alguém importante. A gente é apresentado ao seu novo status quo, que obviamente não é o ideal, tanto para ele quanto para as pessoas que habitam a cidade que antes ele protegia. É por isso que, diante de grande hesitação e recusa, o herói finalmente se entrega aos seus instintos adormecidos e atende ao chamado ao dever. A história de hoje vai ser o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller? Na verdade não. Hoje a gente vai falar do neto esquisito e não tão famoso dele, Homem-Aranha, o Reino. Os mais obcecados pelo Aranhudo devem conhecer essa belezinha aqui. Talvez não pela qualidade da história, mas por toda a loucura que existe nela, além das implicações nojentas que acabam se tornando ponto-chave para a narrativa. Esperma de aranha. Mas calma, a gente já chega nessa parte. Vamos primeiro entender um pouco a mente de onde isso tudo saiu. O Reino foi escrito e desenhado pelo escritor e desenhista Cary Andrews, que honestamente não é tão conhecido pelas outras coisas que ele fez na Marvel, além dessa minissérie específica. Mas no geral ele também trabalhou em algumas edições de Vingadores contra X-Men, uma edição do Coisa da série antes do Quarteto Fantástico, e também foi responsável pelo Punho de Ferro Arma Viva, que por sinal é bom pra cacete. O trabalho dele, no geral, não é exatamente ruim. Ele consegue replicar perfeitamente os traços e designs dos quadrinhos dos anos 80 e 90 em algumas obras, enquanto em outras ele traz um design muito mais conceitual e quase irreconhecível, o que praticamente é o que ele faz aqui no Cavaleiro das Trevas, digo, no Reino do Homem-Aranha. E por falar nisso, eu acho que já tá na hora da gente ver o que rola nessa minissérie aqui, né? Vamos continuar. Como eu disse na introdução do vídeo, aqui a gente acompanha a história de um Peter Parker na casa dos 60, 70 anos, muito tempo depois de ter abandonado o manto de Homem-Aranha por causa de uma tragédia que aconteceu no passado. Nova York, que antes era a casa do amigo da vizinhança, agora é governada pelo Reino, um partido ditatorial que conseguiu erradicar completamente a criminalidade da cidade, mas que também silencia qualquer cidadão que tenta falar contra as atitudes violentas do exército particular do homem que agora é o prefeito. A história deixa bem claro que, mesmo diante a esse cenário, nada disso realmente importa para o Peter. Por ser um senhor de idade que se acomodou a trabalhar como empregado para chefes temperamentais, ele se contenta em apenas viver cada dia de cada vez, ignorando os pedidos de ajuda das pessoas que clamam pelo retorno do cabeça de teia. Isso pode até parecer um pouco egoísta quando tu observa de primeira, mas é um pouco mais do que isso. O Peter desistiu de proteger a cidade quando percebeu que todos ao redor dele tinham morrido por causa da incapacidade dele de cuidar da sua vida pessoal e ser o herói da cidade ao mesmo tempo. O tio Ben morreu porque ele deixou o assassino fugir, a tia May morreu sozinha em casa atolada em dívidas, e a Mary Jane morreu sozinha no quarto de um hospital enquanto ele precisava sair para salvar alguém. Foi justamente por causa dessa ausência do Homem-Aranha que o grupo do Reino surgiu e facilmente tomou controle da cidade. Tão facilmente que até mesmo o rei do crime, o Wilson Fisk, não passa de um bicho de estimação do cara que agora é o prefeito. Enfim, agora a cidade é uma merda e o Peter é mais merda ainda, porque além de estar velho e enferrujado, ele também sofre com alucinações constantes da Mary Jane que ficam fazendo ele se lembrar dos dias finais dela antes da pobrezinha morrer de câncer. E é exatamente esse o ponto controverso dessa história que vale a pena ser citado, mas vamos com calma, porque a gente não vai falar disso por enquanto. Ao contrário do Cavaleiro das Trevas, o foco do Reino não é fazer uma história épica ou um retorno de um herói quebrado à sua ascensão, muito pelo contrário. A narrativa faz questão de trazer um Peter a um nível tão baixo e deplorável que a opção de voltar a agir como Homem-Aranha não tem o menor sentido para ele. E por sinal, se essa é uma história que se propõe a ser um Cavaleiro das Trevas do Miranha, ele deve ter uma motivação para voltar ativa, né não? Sim. Mais ou menos. O pontapé inicial da história acontece quando o JJ Jameson consegue finalmente entrar em contato com Peter após tantos anos em que ele se manteve escondido. O Bigodão oferece para o Peter a oportunidade de lutar contra o Reino e entrega para ele a máscara do seu antigo uniforme. O Peter, por estar completamente quebrado, recua de medo e começa a juntar as coisas que ele tem para conseguir fugir e sair do radar novamente. E é aqui que a loucura começa a acontecer. A aparição da MJ fica observando pela janela a cena em que um grupo dos guardas do Reino se dispõe a
amassar o coitado do JJ, o que ironicamente acaba acendendo novamente a chama heróica do Peter, fazendo ele voltar a agir como amigão da vizinhança mais uma vez. Tudo bem que ele é literal um velhote de máscara e cueca, mas ainda é um Homem-Aranha, então é isso. Um detalhe que eu acho bem interessante nessa cena é o fato do JJ estar sendo avassalado do lado de fora do prédio, e um dos quadros mostrando o Peter dentro do apartamento mostra apenas a silhueta no formato do sentido aranha na cabeça dele, como se o Peter estivesse voltando a sentir o perigo ao redor dele de novo. Essa informação, por incrível que pareça, é importante porque, particularmente, eu interpreto que todo esse retorno ao antigo heroísmo como sendo algo quase automático e não exatamente consciente dele. Ao contrário do Batman do Frank Miller, que se comporta como se o vigilantismo fosse um ato de revolta e rebelião, o Miranha do Andrews parece se comportar como se lutar contra criminosos fosse totalmente inconsciente, algo que o corpo dele faz por conta própria. Enquanto o Pete é só um velhinho coitado no cotidiano, ele automaticamente volta a ser o herói brincalhão e confiante no momento em que ele veste a máscara. Nessa mesma cena ele descreve o seguinte: eu nem mesmo estou lá, eu tô assistindo de longe, e tudo que eu sei é que essa máscara acha isso engraçado. É quase como se existisse uma relação Bruce Banner e Hulk, onde existem duas personas diferentes habitando o mesmo corpo, ou também como se ambos fossem partes importantes de uma única entidade, onde o Peter é incompleto sem a aranha e a aranha fosse incompleta sem o Peter. É por isso que quando finalmente a gente vê ele usando o uniforme completo, o Pete tá usando o clássico traje preto do simbionte. O Venom realmente está presente nessa minissérie como vilão principal, mas ele não está realmente em contato com o Peter aqui nessa cena. O fato dele estar usando o uniforme preto é só uma forma com que nós, os leitores, estamos enxergando ele. E essa escolha artística é bem inteligente, afinal foi durante a época em que o Peter estava com esse traje preto que o lado humano da sua personalidade foi quase completamente anulado em prol do controle instintivo do simbionte. Instintivo? Enfim, durante a reta final da história, depois do Peter apanhar que nem massa de pão, ele tem a epifania de perceber que o que ele estava fazendo o tempo todo era apenas viver em negação, se recusando a aceitar que estava tentando enterrar a aranha dentro dele em prol de manter a MJ ainda viva na sua mente. Era ela quem ele realmente precisava sepultar e aceitar que tinha morrido, não seu desejo de ser um herói. Afinal, o Homem-Aranha precisava, acima de tudo, continuar vivendo. E é justo ao perceber isso que a gente finalmente vê o clássico vermelho e azul de novo. E ele segue usando esse uniforme até o final da história. Além disso, esse quadrinho explora muito bem a relação do Pete com a MJ, mostrando como ela é mais do que a esposa ruiva e bonita do Homem-Aranha, que nunca tem um final feliz com ele. O que é um tropo usado nessa história aqui também, mas com uma conclusão bem mais bonita do que tá se desenrolando agora, né, nos quadrinhos atuais. Mas enfim, a gente não vai falar disso. A MJ é escrita aqui, por mais que não esteja viva durante a narrativa, como sendo uma das principais pessoas a apoiar a vida de herói do Peter, tendo perfeita noção de que ele era o protetor da cidade e que salvar vidas era mais importante do que qualquer probleminha pessoal menor. Quem diria que seria em Homem-Aranha o Reino que eu ia ver uma das melhores interações entre ela e o Peter na história dos quadrinhos? Talvez eu esteja exagerando, muito provavelmente, mas confie em mim. Só acrescentando um pouco de contexto antes de eu mostrar essa, descrever o que está acontecendo, os dois se encontram em um devaneio do Peter, onde ele alucina que tá vendo ela de novo em um tipo de plano espiritual. Eles se reencontram em um cenário todo branco e ela diz o seguinte: só existem 3 palavras que você precisa saber. Eu amo você. Quando for a hora, nós vamos nos ver de novo. Porque quando se ama alguém como nós dois nos amamos, nem a morte pode nos separar. Mas agora você tem poderes que os outros não têm. Que significa que você deve fazer coisas que as outras pessoas não podem. Deu até um arrepiozinho. Não sei porquê, mas essa cena eu acho bem bonitinha. E também, sim, eu sei, é uma reinterpretação da clássica frase com grande poder e vem grande responsabilidade, mas ela funciona perfeitamente nesse contexto por ser justamente o que dá o gatilho pro Peter superar a morte dela. Eu só acho um pouco triste que, em meio a tantas coisas interessantes, essa série seja conhecida especificamente por causa de um detalhe: o esperma de aranha. Durante a luta final contra alguns vilões da galeria clássica dele, o Pete enfrenta o que sobrou do Dr. Octopus, que agora é só um cadáver sendo carregado pelos tentáculos robóticos. No meio da luta, o Peter acaba caindo no cemitério onde a família dele foi enterrada. Os tentáculos então lançam o caixão da MJ nele, fazendo o Peter alucinar com uma MJ zumbi que tenta beijar ele. Sim, é loucura, mas no meio de toda essa maluquice, ele começa a tentar se desculpar pra ela e revela o real motivo dela ter morrido. Diversas vezes
vezes a gente vê a MJ em uma maca de hospital e em certo momento é dito que ela acabou falecendo de câncer. O que não necessariamente seria culpa do Peter, caso a aranha que picou ele não fosse radioativa e tivesse intoxicado todos os fluidos corporais que ele iria liberar durante toda a vida, como sangue, suor, saliva e outras coisinhas. Esse único detalhe praticamente destruiu a reputação dessa história por um tempo, justamente por ser algo quase ridículo demais para ser levado a sério. Honestamente, eu não julgo essas reações da época, mas não dá pra deixar de ficar levemente triste por essa ser a única coisa que as pessoas lembram de Homem-Aranha: O Reino. Sim, o Reino é extremamente parecido com o Cavaleiro das Trevas, mas também apresenta uma interpretação bem interessante do herói, além de apresentar um futuro distópico que está sendo muito melhor explorado no Reino 2, que está sendo lançado atualmente. Agora, sem brincadeira, tem muita maluquice nessa continuação. Tem um Miles Morales bombadaço, que nem um Hulk trocando porrada com um Peter velho e magrelo, além do Wilson Fisk ter virado uma bolha enorme escrota, e o Duende Verde ter um design que eu achei meio escroto e ao mesmo tempo legal, sei lá. Se o primeiro Reino já é estranho e interessante, eu não espero menos do que o segundo vier a apresentar.